Essa perspectiva de se organizar, se entender como classe, e na condição de trabalhadores organizados, quando se entende trabalhadores organizados, no mínimo tem que estar sindicalizados, ou participando de um grupo político que tem essa visão, esses questionamentos um pouco mais amplos. É o caso, acredito eu, da Sanches. O pessoal do Infoproletário tem essas discussões no grupo, além de lutar contra a exploração, dessa questão de perspectiva, do avanço tecnológico, vocês amadureceram bem essas questões? Como é que vocês fazem para chegar também ao maior número de pessoas? Tem site de vocês? Vocês têm algum e-mail, um grupo de WhatsApp? Como é que vocês conseguem, de alguma forma, seguir esse caminho que o nosso companheiro Daniel Lage colocou? Já que o seu valor tem que estar organizado, né, Santos? Como é que se faz isso dentro do infoproletariado? Sim, sem dúvida. Como você mencionou, né, é importante a sindicalização, e não só a sindicalização, mas o fortalecimento, né, dos sindicatos, isso é extremamente importante. Como eu mencionei, né, nas minhas falas, a gente não acredita nas vias individuais, a gente acredita que a luta é coletiva, a realidade é coletiva, é a realidade do proletariado, não é a realidade só de uma área. Então, é importante a gente estar sindicalizado, estar envolvido nos movimentos sociais e debatendo sobre essa realidade do proletário como um todo. Como eu mencionei, a área de tecnologia, ela vem passando por um processo mais forte do que vai acontecer, né, desse processo já que a gente está vivendo como um todo, mas que o trabalhador de tecnologia já vem passando já faz uma década, mais ou menos, em relação ao processo de terceirização. Então, a terceirização já era uma realidade, né, para o trabalhador de tecnologia, antes mesmo das reformas que nós passamos, já é uma área com uma terceirização massiva, um discurso muito liberal de empreendedorismo, de fazer sua própria hora, de poder, né, ser o seu próprio chefe, e essa realidade, obviamente, não existe. É um processo muito maior de sucateamento do trabalhador do que, de fato, uma condição de privilégio ou uma condição de empregador, né? Não é. Nós continuamos sendo empregados porque nós vendemos nossa força de trabalho. Nós somos proletários. O Info tem site, nós temos redes sociais, vocês podem procurar por Info Proletários, tanto no Facebook quanto no Twitter, Instagram e o nosso site. Nós temos publicações recorrentes, escrevemos textos debatendo sobre diversos temas, já publicamos textos sobre indústria 4.0, publicamos textos sobre a condição da mulher no setor de tecnologia, entre outros textos sobre denúncia. Muitas denúncias de demissões em massa, principalmente nesse período de pandemia. Temos também lives que fazemos recorrentes. Então, assim, a gente está sempre debatendo, tentando se aproximar, e um problema bem grande que a gente tem no setor de tecnologia é essa dificuldade do trabalhador de tecnologia se enxergar como proletário, se enxergar como trabalhador. Isso é uma coisa que parece até loucura falando, né? Como é que o trabalhador não se enxerga como trabalhador? Mas é exatamente por discursos, por um discurso ideológico que coloca o trabalhador como parceiro, como empresário, como microempreendedor, e, na verdade, são pessoas muitas vezes que trabalham em condições muito mais precárias, muito precárias de trabalho, mas eles tem o frigobar lá, né, com Coca-Cola, cerveja, então tem happy hour pago, só que não recebe horas extras, o instrumento de trabalho muitas vezes é seu próprio notebook, então que deteriora, e não são pagados direitos trabalhistas. Então, assim, a gente passa por esse processo de tentar conscientizar, de levar essa reflexão para o trabalhador sobre a nossa situação e sobre os ataques que o setor de tecnologia vai sofrer, ele vem sofrendo, principalmente por esse imaginário, muitas vezes, que as pessoas têm, e também porque a indústria, né, o mercado incentiva isso, colocando como se fosse a tecnologia fosse o futuro, trabalhar em tecnologia fosse o futuro, né? Então, na verdade, o que isso acontece? É exatamente para reduzir o poder de barganha do trabalhador. Discordando do Leandro,
que ele mencionou que o processo de especialização, na verdade, o processo é o contrário, é um processo de generalização. Então, o quanto a gente vê isso tanto nas tecnologias tradicionais quanto nas novas tecnologias, que não se busca mais especialista. Buscam pessoas que dizem que têm conhecimento sobre diversas linguagens, que têm capacidade de, né, atuar em diversas frentes. As tecnologias em si estão demandando cada vez menos especialistas, exatamente para quê? Para você conseguir reduzir o poder de barganha, né? Como o Jota falou, você dominar muito uma ferramenta, você ser um grande especialista em alguma coisa, gera uma dependência do patrão em relação ao trabalhador. E, obviamente, o patrão não quer negociar. Ele não quer que o trabalhador tenha alguma condição que possa negociar sua condição de trabalho. Então, o que acontece? Eles são demitidos, as tecnologias buscam tirar essa especialização exatamente para qualquer um conseguir entrar, para qualquer um conseguir concorrer, e as concorrências das vagas, obviamente, fazem os salários reduzirem. Então, esse é um processo que a gente vem há mais ou menos 30 anos de redução salarial no setor, e esse é um processo que vai se manter. Exatamente porque o trabalhador de tecnologia, ele está numa posição central, né, na produção atualmente, e essa posição central nos dá condições de, por exemplo, parar a produção. Então, como o Daniel falou sobre as greves, é exatamente esse o ponto. O maior poder do trabalhador é exatamente o poder de paralisar a produção. Então, a gente consegue... a gente exerce a nossa força exatamente nisso, né? Então, se a gente tem essa capacidade, se a gente tem essa possibilidade, o que o burguês faz? Ele busca retirar esse poder do trabalhador de diversas formas, uma delas é com essa ideologia liberal, né? Então, tirando a consciência do trabalhador, do poder dele e da sua condição dentro da sociedade capitalista, e também reduzindo possibilidades de barganha, que é nesse sentido, de você conseguir negociar, de você conseguir barganhar uma situação, algum benefício, algum direito. Então, mais uma vez, não é pela ação individual que a gente vai conseguir realizar alguma transformação. É exatamente pela ação coletiva, com coletivos sindicais, movimentos sociais e sindicalismo.